Olá, bom dia, turma do sétimo ano. Hoje nós vamos fazer a correção da página 83 do nosso livro de português, mas nós vamos fazer novamente a leitura da página, do texto da página 80, para a gente poder estar lembrando das respostas sobre a interpretação. O título do texto é o seguinte: Sua presença em minha vida foi fundamental. Engraçado, eu não tenho um professor inesquecível. Tenho professores inesquecíveis. A professora que minha memória gravou não tinha carinho comigo. Botava todos os meninos branquinhos no colo, mas a mim não. Um dia sentei no colo dela por minha conta e ela me botou no chão. Deve ser por isso que até hoje sou maluco por um colo feminino. Era uma escola particular. Papai não tinha como pagar as mensalidades. Era o patrão dele quem pagava. Vai ver, daí vinha minha falta de prestígio com a professora. Deveria ter esquecido o nome dela, mas não esqueci. Ela se chamava Dulce, mas não era doce. Finalmente, muito tempo nessa escola, mas por causa dela, vim vindo pela vida curtindo uma enorme carência afetiva, que consegui transformar em desenhos, tudo a preço módico, pelo menos no início. Agora, depois da fama, há peças mais condizentes com a fama. Minha segunda professora marcante foi Dona Glória, mãe do poeta e escritor mineiro João Etílio Filho. Ele era discípulo de Helena Antiprof, que revolucionou o ensino básico de Minas na década de 1940. Dona Helena percebeu logo que não dava para mudar a cabeça das professoras mineiras, que tinham ainda penduradas na parede da sala de aula as assustadoras palmatórias. Em 1500, os jovens idealistas e as espalhou por Minas Gerais, com a missão de mudar a escola por dentro. Uma vez dessas jovens era Dona Glorinha, que entre as outras coisas e contra a vontade das velhas professoras do grupo escolar e de sua rabugenta diretora, ela retirou a palmatória furadinha da parede da minha classe. Só mais tarde foi que percebi a luta de Dona Glorinha, que ela venceu, descobrindo bem mais tarde o que sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. A vida, digo. Um domingo fiz a primeira comunhão e não ganhei santinho. Na segunda-feira, ela me mandou me chamar na secretaria. Você fez a primeira comunhão ontem, não fez? Como pode prestar atenção no menino parado fazendo a primeira comunhão naquela catedral tão grande? Pois minha cidadezinha tinha catedral. Ela aí perguntou: Você ganhou um santinho de recordação? Aí, não havia ganho não. Aí ela abriu a gaveta, tirou um santinho lindo e escreveu uma dedicatória onde lia as palavras brilhante e futuro, que na hora não fizeram o menor sentido para mim. Somente um pouco mais tarde descobri que ela sabia tudo da minha vida. Vinha me observando no meio de centenas de alunos do velho grupo e até já havia mandado chamar meu pai para conversar. Engraçado. Agora, remoendo essas lembranças, descubro que tive uma professora maluquinha. Sim, foi Dona Glorinha, tão pequenininha, tão frágil, tão bonitinha. Dando continuidade na resolução das páginas sobre a interpretação do texto, na página 83, a questão 10 diz o seguinte: marque a única opção correta em relação ao texto.
O texto ele fala do menino que teve as professoras inesquecíveis, aquelas que marcaram a vida dele. A letra A diz o seguinte: Dona Helena tentou mudar a escola por dentro, formando um grupo de professores mineiros. B. O narrador lembra-se de 3 professoras da sua infância, que são Dulce, Dona Glorinha e Helena. C. Parte da fama que o narrador tem atualmente deve ser a infância da antiga professora Dulce. D. O narrador guardava com carinho lembranças de suas professoras porque todas haviam tratado de um modo especial. E letra E. Dona Glorinha tinha ideias tradicionais acerca do ensino básico. Nós vamos marcar a alternativa A, que foi a professora a Dona Helena, que ela tentou mudar a escola. Foi ela que estava tentando formar um grupo de professoras mineiras. A 11ª, o fragmento. Descobrindo bem mais tarde que sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. No terceiro parágrafo, o autor quis. O que foi que ele quis dizer? Ele quis mostrar que mais tarde ele poderia ser um professor tão competente como Dona Glorinha. Ou ele queria dizer que Dona Glorinha tinha um bom coração, era amorosa e atenciosa para com os alunos, tornando-os inesquecíveis para ele. Enfatizar que a presença da professora foi importante na orientação do aluno em vista do seu futuro. Falar, às vezes, esquecemos os professores que deixam fortes impressões e que eles nos acompanham por toda a vida. Ou enfatizar que o incentivo da professora fez com que Ziraldo ficasse mais tempo na escola. Vamos estar marcando a alternativa C, que ele quis enfatizar a presença da professora, o tanto que ela foi importante para ele. Na 12ª questão, só tem uma alternativa correta sobre a professora inesquecível dele. Diz o seguinte, letra A. Dona Dulce não se enquadra no papel de professora inesquecível, pois não era nada doce e discriminava Ziraldo. B. Dona Glorinha tornou-se inesquecível por ser mãe do poeta e escritor mineiro João, amigo de Ziraldo. C. Tanto Dona Dulce quanto Dona Glorinha eram professor à moda antiga, usava palmatória para corrigir seus alunos. Letra D. Dona Glorinha foi professora de Ziraldo depois que estudou com Helena. Para ele, uma professora torna inesquecível apenas por ser boa. Nós vamos estar marcando a letra D, que ela foi a professora dele depois de Helena. Aí, a 13ª, vocês vão imaginar e vão criar um noticiário sobre esse fato aí. Imagina o que ocorreu um atropelamento de um ciclista e 2 jornalistas no noticiário. O primeiro, motorista atropela ciclista. A ciclista é atropelado por motorista. Aí você acha que as 2 manchetes foram informadas do mesmo modo? Aí, se sim, você vai dizer sim e por quê. Em cada uma delas, sobre o qual participante recai a ênfase, explique em seu caderno. Na primeira, motorista atropela ciclista. Ele quis dizer que uma pessoa de carro atropelou a pessoa de bicicleta. E na segunda frase, ciclista é atropelado por um motorista. Então, o ciclista aí é quem ele está sendo recebendo a ação, né? Tanto num quanto no outro, ele recebe a ação. Mas nessa primeira frase aqui, o motorista atropela, ele só quer dizer que o carro bateu nele. Aí essas 2 frases vocês vão dizer, concordam se elas possuem o mesmo sentido. Se sim, vocês vão dizer sim e a justificativa. Se vocês discordarem, também vocês irão justificar a justificativa de vocês, porque estão discordando do fato. Tenham todos uma boa atividade e até a próxima atividade de português.